Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer revisão de português do primeiro e segundo bimestre. Nós vamos revisar o que nós já estudamos nesses dois bimestres, tá bom, crianças? O número 1 tá assim: pinte nos balões abaixo os pronomes possessivos encontrados. Vocês lembram o que é pronome possessivos? São aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando relação entre a pessoa do discurso e as coisas possuídas. Exemplo: meu, teu, seu, sua, entre outros, tá bom, crianças? Então, vocês vão verificar nos balões onde tem pronome possessivo, vocês vão pintar, tá bom? Embaixo tá assim: no último quadrinho, a fala do personagem indica que ele, então vocês vão ler o último quadrinho e vão verificar o que tá sendo indicado na frase, tá bom? Segundo, na frase devolve a caneta dela, agora a palavra destacada se refere à mãe, ao irmão, à irmã, ao pai. Então, vocês vão ler os balãozinhos, preste atenção para vocês poderem responder, tá bom? No primeiro quadradinho, temos dois pronomes demonstrativos, pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo e possessivos. Então, vocês vão identificar no primeiro quadradinho e vão marcar, tá bom, crianças? Inclusive, vou falar daqui a pouquinho sobre esse pronome que também tá aí dentro dos balãozinhos, tá bom? Classifique os pronomes destacados na frase abaixo, possessivo ou demonstrativo. Então, vamos lá. Nós já sabemos que possessivo vem de posse, né? Meu, seu, sua, nossa. Então, isso chama-se possessivo. E demonstrativo? Vocês recordam o que é demonstrativo? O pronome demonstrativo é que indica lugar em que uma pessoa ou coisa se encontram, ou seja, é a posição dos seres. Essa localização pode ser no tempo, no espaço ou no próprio discurso, tá bom, crianças? Exemplo: aquele, aquilo, esses e entre outros, tá bom, crianças? Então, vocês vão ler as frases e vão classificar esses pronomes que estão destacados. Esses, suas, nossa e aquela. Então, vocês vão colocar se é possessivo ou se é demonstrativo. Tá bom, crianças? Aqui embaixo, vocês vão completar o pronome possessivo. Meu, nossa, teu e sua. Então, vocês vão ler a frase de acordo com o pronome possessivo, vocês vão completar, tá bom, crianças? Agora, criança, nós vamos falar sobre o pronome demonstrativo. Preencha as lacunas com o pronome demonstrativo adequado, de acordo com a situação em cada frase. Então, na letra A, crianças, está assim: você está estudando com outro colega e precisa usar a borracha que está com ele? Você dirá: empreste-me. Agora você vai colocar o quê? Essa ou aquela borracha. Então, vocês vão colocar de acordo com a frase, tá bom, crianças? Todas as frases têm 3 opções de pronome demonstrativo, vocês vão colocar o mais adequado, tá bom? Só leia com bastante atenção as frases. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos. Vocês lembram o que é substantivos? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidade, ações. Isso chama-se substantivo. Exemplo: homem, Brasil, Pedro, animal, cavalo, amor. Então, criança, isso chama-se substantivos, tá bom? Então, crianças, vocês vão seguir o exemplo. O gato arranhou o sofá. Então, o gato é o substantivo.
Então, nós vamos substituir pelo substantivo próprio. O que é substantivo próprio? Que dá nome a pessoas, a nome de lugares, de cidade, de país. Isso chama-se substantivo próprio, que dá nome a algo, tá bom? Mimi arranhou o sofá. Mimi é o nome do gato. Então, na letra A tá assim, aquele garoto é dono da bola. Então, o que vocês vão fazer? Vão dar nome ao garoto, tá bom? E vai repetir a frase, tá bom, crianças? Vai tirar aquele garoto e vai dar um nome ao garoto, tá bom? E depois vocês vão repetir a frase como tá no exemplo, tá bom? Vamos ler. O Zoológico de São Paulo recebeu Zorba, um elefante do circo Dom Pepe. O animal chegou debilitado e o biólogo Valdir Nunes está cuidando de sua dieta e realizando vários exames. Então, o que vocês vão fazer? Retire do texto acima, nesse texto que acabamos de ler, 4 substantivos próprios e 4 substantivos comuns. Próprios, acabei de falar, criança, que é nome de pessoas ou nome de cidade. Então, vocês vão retirar 4 substantivos próprios e vai colocar na primeira, nessas linhas que estão acima, né? E 4 substantivos comuns, tá bom, crianças? Essa tá bem fácil, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre adjetivos. Isso estudamos bastante, né, crianças? Adjetivos. Escolha dentro do quadro 2 adjetivos para cada substantivo abaixo. Então, mas o que é adjetivo mesmo, criança? Adjetivo pode ser qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Então, nós vamos falar sobre o coelho, por exemplo. O coelho pode ser o quê? Bonito, pode ser feio, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser triste. Então, crianças, vocês vão dar característica ou qualidade, tá bom? Então, vocês vão falar como que é esse coelho, tá bom, crianças? Da mesma forma que eu dei exemplo ao coelho, vocês vão verificar dentro desse quadro, né? Palavras que dê características ou qualidade ou estado ao menino, ao cachorro, ao palhaço, à flor, à menina, entre outros, tá bom, crianças? Concordância nominal. Partindo do pressuposto que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. A concordância nominal é feita pela variação em gênero, ser menino, menina, número, singular ou plural. Percebemos que é um sentido do texto que indica quando uma palavra deve variar ou não. Então, na primeira opção está assim, ó. A garota parece confusa. Ela parece meio confusa ou meia confusa. Então, vocês vão colocar qual seria a concordância, tá bom, criança? No caso, está concordando com o gênero, a garota. Então, da mesma forma, vocês vão fazer de acordo com a concordância nominal que está entre parênteses, tá bom, crianças? Agora é concordância verbal. Faça a concordância verbal adequada. Nós vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal agora. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. E se está no plural, também tem que estar no plural. Primeiro, os Estados Unidos, o verbo é capturar os terroristas. Então, o que vocês vão falar? Se os Estados Unidos está no plural, então o verbo capturar também tem que estar no plural. Então, tem que concordar. Tem que ter uma concordância. Tudo bem, crianças? Na letra B, o verbo é sobrar. Alguns doces da festa. Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar no plural ou no singular. Então, esse verbo tem que concordar com o resto da frase, tá bom, criança? Da mesma forma, vocês vão fazer os demais, tá bom?
circule os encontros consonantais. Então, vocês vão circular o encontro de duas consoantes. Lembrando o seguinte, encontros consonantais são duas consoantes onde nós escutamos o som das duas consoantes, tá bom, crianças? 3. Escreva uma palavra para cada encontro consonantal. Aqui já tem uma dica de encontros consonantais, que são com TR, PL, CL, GR, FR e BR. Então, vocês vão escrever uma palavra referente a esses encontros consonantais, tá bom? Palavras com os dígrafos abaixo. Então, crianças, em cima vocês vão pintar, né, os dígrafos, né, palavras que tenha dígrafos, vocês vão pintar as palavras, lembrando o seguinte, que dígrafos é quando tem encontro de duas consoantes, porém escutamos somente um som, diferente do encontro consonantal em que escutamos os dois sons das consoantes, tá bom? Aí vocês vão colocar e vão escrever dentro desses quadradinhos, desse quadrado, palavras como NH, S, SC, QU, RR, GU, XC, SS e CH, tá bom, crianças? Sílaba tônica. Classifique as palavras de acordo com a legenda. O para oxítona, P para paroxítona e PR para proparoxítona. Lembrando que nós contamos sempre do último para o primeiro. Quando a sílaba é mais forte, a última, nós chamamos de oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E se é a antepenúltima, se é da terceira sílaba, lembrando sempre da direita para a esquerda, é chamada de proparoxítona. E lembrando que a proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, tá bom? Então, na palavra tambor, qual que é a mais forte? É o tam ou bor? Então, vocês vão colocar. Essa só pode ser ou oxítona ou paroxítona, porque tem duas sílabas, tá bom, crianças? Quando tem duas sílabas, nunca será proparoxítona, sempre ou oxítona ou paroxítona. Lembrando, vocês vão verificar qual é a sílaba mais forte e vão classificar, tá bom, crianças? Aqui embaixo vocês vão separar sílabas e classificar, tá bom? Vocês vão classificar se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou proparoxítona, tá bom, crianças? Então, hoje nós revisamos um pouquinho que nós estudamos no primeiro e no segundo bimestre, tá bom, crianças? Então, espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só falar com a professora, tá bom, crianças? Estou aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.